meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A tia tá morrendo de saudade. Não vejo a hora de tudo isso acabar e a gente poder se encontrar. Hoje nós iremos para a nossa correção. Vamos lá? Nós iremos corrigir as páginas 17 a 19. Página 17, questão 1. Releia 2 trechos da notícia: comunidade se organiza e transforma lixão em área de lazer. Letra A. Em que pessoa do discurso esses trechos foram escritos? Bem, quer saber se foi na primeira, segunda, terceira pessoa do singular, né, ou plural. Mas aqui não está pedindo para você dizer se é no singular ou no plural. Então você vai dizer se está na primeira, segunda ou terceira pessoa. Tá bom? No caso aqui, né, pelos verbos que a gente pode perceber, né, ela está, né, em terceira pessoa, né? Ó, e bem aqui na B fica bem mais claro, ó. Eles foram, né, eles, né, a terceira pessoa, né, do plural. O que esse emprego caracteriza em textos como esse? Então, caracteriza, né, a impessoalidade e a neutralidade de quem, né, produz o texto. Ou seja, o jornalista ele costuma apresentar os fatos, né, sendo imparcial ao que ele está noticiando. Desculpa, o que ele está noticiando. Certo? B. Com base nas expressões em destaques, escreva a qual dos trechos acima, A ou B, cada uma das afirmações a seguir se refere. Bem, no B, né, se refere o quê? Se refere ao jornalista. Né? A jornalista ela apresenta os fatos, né, e de forma subjetiva. Né? Ela se posiciona, né, em relação ao que está acontecendo. E na A, né, a jornalista ela somente apresenta os fatos, né, com objetividade, sem expressar seu posicionamento. Né, como a tia explicou, né, alguns dias atrás. Né? Então, quando tem a subjetividade, é quando a jornalista ela se posiciona em relação a determinado assunto da notícia. E a objetividade é quando ela não se posiciona, certo? Página 18, questão 2. Leia outra notícia e responda as questões. Letra A. O que está sendo noticiado nesse texto? O combate, né? Ó, a gente pode perceber aqui que é o combate, né, o desperdício ao cozinhar com alimentos que, a princípio, seriam descartados pelos grandes mercados. E a B, né, uma resposta pessoal. Em sua opinião, qual é a importância de atitudes como apresentadas nessa notícia? Bem, é pessoal, né, mas que essa notícia leva a gente a refletir, né, leva a gente a refletir sobre a importância, né, de conscientizarem, né, se conscientizarem a relação ao desperdício, né? Porque essa notícia ela traz aí números, né, números bastante grandes, como a gente pode ver aqui no primeiro parágrafo, ó, anualmente 1,3 bilhões de quilos de alimentos são desperdiçados em todo o mundo, ou seja, essa notícia ela quer trazer, né, para o leitor uma reflexão, né, sobre esse desperdício. Tanta gente passando fome e olha o tanto de alimentos sendo desperdiçados, né? C. Quem assinou a publicação dessa notícia? Ó, a notícia ela não leva o nome de um jornalista, né, e sim do próprio site, como a gente pode ver aqui, ó, no final do texto. Certo?
Hipkins, né? Onde essa notícia foi vinculada? Né? Como na questão anterior já está dizendo, né? Foi no site chamado, né, Hipkins. Essa notícia é completamente objetiva ou apresenta traços de subjetividade? Justifique sua resposta. Bem, apesar, né, dela não ser assinada, né, por um jornalista, há muitos indícios de subjetividade no texto, né? Porque, ó, por exemplo, primeiro parágrafo, né, em que o autor se posiciona ao escrever que é muita coisa indo para o lixo, né? Então, nesse caso aí, apesar de não ter, né, a assinatura do jornalista, tem sim traço de subjetividade, né? Ele se posiciona. 19. 3. Relê um trecho da notícia. Letra A. Com que sentido o termo em destaque foi utilizado nesse parágrafo? Ó, ele foi utilizado, né, para indicar que se trata de quê? De um impacto, né, de grandes proporções, certo? Então, esse termo aqui, né, em negrito, ó, gigantesco, né? Então, foi uma coisa muito grande, né? Então, foi para indicar, né, que se trata de algo, de um impacto, né, de grandes proporções, certo? Segunda opção. B. De que forma o emprego dessa palavra demonstra a subjetividade do autor? Porque, né, ó, ao empregar um adjetivo, o autor, ele caracteriza o impacto ambiental, né, demonstrando sua percepção e posicionamento sobre o assunto. 4. Nos trechos abaixo, escreva S naqueles que apresentam subjetividade, que é o posicionamento do autor, e O nos que apresentam objetividade, somente os fatos. Primeiro, anualmente, 1,3 bilhões de quilos de alimentos são desperdiçados em todo o mundo. Isso é equivalente à praticamente, um terço de toda a população mundial. Esse caso aí, ele só está dando, né, realmente os fatos, somente os fatos. Então, é objetivo. Quando diz, é muita coisa indo para o lixo, isso sem falar no desperdício causado durante todo o processo, como a água que foi inutilmente usada e todo o CO2 gerado. Nesse caso aí, né, tem sim traço de subjetividade, tem um traço sim de posicionamento do autor. Terceiro, e como nunca se sabe quais alimentos serão resgatados no dia, o cardápio é sempre uma surpresa para o cliente, já que os chefes precisam usar a criatividade para fazer os pratos com o que foi recolhido nos mercados naquele dia. Aqui também só está mostrando o fato, então é objetivo. 4. E pelas fotos do local, as comidas não deixam nada a desejar, sendo muito apetitosas, inclusive. Uma maneira simples e maravilhosa de realmente fazer a diferença. Nesse caso, né, ele está tendo um posicionamento, ele está dizendo aí, né, que as fotos parecem realmente serem bem apetitosas, né? Então, tem sim traço de subjetividade. Então, fica OS. Que recursos foram empregados para revelar a subjetividade do autor nos trechos acima? Bem, no primeiro, né, a gente pode perceber aí que teve aqui como o muito, né, e inutilmente. Né? E já na outra, né, essa aqui foi na segunda, na quarta, foi os adjetivos, né, como apetitosos e maravilhosos. E também, por causa do emprego, né, do ponto de exclamação, para exaltar o que está sendo apresentado.
ou seja, para demonstrar entusiasmo, né, em relação à atitude dos responsáveis pelo restaurante, certo? Então, meus amores, essa foi a nossa correção. Não esqueça de comentar aí abaixo do vídeo. Coloque o ok, o seu nome, certo? Para te colocar o seu positivo. Beijos e até mais.